O ar no pátio da equipe de corrida de luxo era denso, uma mistura nauseante de combustível de alta octanagem, óleo queimado e a frustração palpável de homens derrotados. No centro de tudo, como uma deusa de metal adormecida, repousava a Wunderliche Vitrine de 1972. Sua pintura clássica brilhava sob o sol da tarde, uma ironia cruel diante do seu silêncio mortal. Ao redor dela, uma equipe de mecânicos alemães, importados a peso de ouro, suavam em bicas, com os rostos e uniformes impecáveis agora manchados pela graxa da teimosia mecânica. As ferramentas de precisão, espalhadas pelo chão de concreto polido, pareciam inúteis, brinquedos caros diante de um enigma ancestral. Cada tentativa de ignição resultava no mesmo clique patético, um som que ecoava o fracasso e aumentava a tempestade que se formava no rosto do dono da equipe, um homem que não estava acostumado a ouvir a palavra não, especialmente de uma máquina. A moto não estava apenas quebrada. Ela parecia zombar deles, um monumento à sua incompetência. Ricardo, o proprietário, era um homem cuja presença preenchia qualquer espaço com uma aura de poder e impaciência. Vestindo um terno de linho branco que custava mais do que um carro popular, ele gritava ao celular, sua voz um trovão contido que prometia consequências catastróficas. Cada palavra era uma faca afiada, desmembrando a reputação de algum engenheiro do outro lado da linha. O brilho do seu relógio Patek Philippe, uma peça de engenharia suíça que funcionava com perfeição, era um contraste brutal com a inércia da motocicleta alemã. Ele gesticulava com fúria, apontando para a Wunderliche como se acusa um criminoso no banco dos réus. Para ele, aquilo não era uma falha mecânica, era uma afronta pessoal, uma mancha em sua imagem de perfeição e controle absoluto. A multidão de convidados ricos, patrocinadores e jornalistas mantinha uma distância respeitosa, observando o espetáculo da fúria de um titã, um entretenimento tenso antes do coquetel prometido. Foi nesse cenário de caos controlado que Lia surgiu. Ela se moveu com a leveza de um fantasma, quase invisível em seu macacão surrado, uma peça de roupa que já havia visto décadas de trabalho e carregava as marcas do legado de sua família. O tecido, desbotado e remendado em vários pontos, contrastava violentamente com o linho branco de Ricardo e os vestidos de grife das convidadas. Com apenas 23 anos, seu rosto era jovem, mas seus olhos possuíam a profundidade de quem já enfrentou mais dificuldades do que a maioria. Ela parou na borda do círculo de frustração, as mãos nos bolsos, o corpo ligeiramente curvado, como se pedisse desculpas por existir naquele espaço. Mas seus olhos... seus olhos eram afiados como bisturis. Eles não viam apenas uma moto quebrada. Eles liam as linhas do motor, analisavam a postura dos mecânicos, notavam o detalhe que 20 especialistas haviam ignorado. Ela não observava o problema. Ela o desvendava em silêncio. Ricardo finalmente encerrou a chamada, jogando o celular para um assessor com um gesto de puro nojo. Sua raiva, agora sem um alvo telefônico, precisava de um novo para-raios. E então ele a viu. A garota. A mancha de pobreza em sua tela de opulência. Um sorriso lento e cruel se espalhou por seus lábios. A humilhação seria pública, um espetáculo para entreter seus convidados. Ele se virou, a voz projetada para alcançar cada canto do pátio, apontando com um dedo acusador, primeiro para a moto inerte e depois para a figura frágil de Lia, ele bradou, a voz gotejando veneno e desprezo. Vejam só, parece que temos uma salvadora, mas nem reza faz essa porcaria pegar. Uma gargalhada estridente explodiu entre os convidados, uma onda de zombaria que se chocou contra Lia, deixando-a isolada no centro de um circo de arrogância. A injustiça era tão palpável quanto o cheiro de graxa no ar. Tudo parecia perdido para ela, presa na mira do poder e do preconceito, até que ela decidiu aceitar o desafio. Antes de continuarmos a ver como a genialidade silenciosa de Lia vai esmagar a arrogância barulhenta de Ricardo, eu quero fazer uma pausa e me conectar com você. De qual cidade você está assistindo a essa história de superação? Quero saber até onde nossas narrativas de justiça estão chegando. E me diga nos comentários,
Você já se sentiu subestimado, ignorado por causa da sua aparência ou da sua origem, assim como Lia naquele momento? Compartilhe sua experiência, pois sua voz é importante aqui. Se você ama histórias onde o humilde triunfa e o arrogante aprende uma lição, inscreva-se agora no canal e ative o sininho de notificações. Fazendo isso, você garante que não perderá nenhuma de nossas lendas de vingança justa. E eu te garanto, você não vai querer desgrudar os olhos da tela, porque o final desta história é uma das maiores reviravoltas que você já viu. A justiça cósmica que espera por Lia será inesquecível. O eco da gargalhada cruel de Ricardo se dissipou, mas para Lia, ele se transformou em um zumbido baixo e constante. O som da injustiça que ela conhecia desde criança. Seu macacão, a peça de roupa que a definia aos olhos daquela multidão elitista, era muito mais do que um uniforme de trabalho gasto. Era uma segunda pele, um santuário de tecido que carregava o cheiro reconfortante de óleo, metal e do suor de seu avô, Andrade. Cada remendo, costurado pela mão trêmula dele nos seus últimos anos, contava uma história. Cada mancha de graxa era uma lição aprendida. As mãos dela, que a elite via como sujas e indignas, eram para Lia um mapa de sua identidade. Eram mãos que não aplaudiam de camarotes, eram mãos que criavam, consertavam e entendiam a linguagem silenciosa das máquinas. Em um mundo de aparências, suas mãos eram a mais pura expressão da verdade e do conhecimento prático, uma afronta silenciosa a todo aquele luxo vazio. Lia era órfã, um fato que a vida lhe ensinou a carregar com uma dignidade silenciosa. Seus pais, uma memória distante e nebulosa, a deixaram sob os cuidados do avô materno quando ela era apenas uma criança. Andrade não foi apenas um guardião, ele foi seu universo. A oficina mecânica, um espaço apertado e caótico para estranhos, era o seu reino encantado. Foi ali, entre motores desmontados e ferramentas ancestrais, que ela aprendeu a ler, a contar e, mais importante, a escutar. Toda máquina tem uma alma, minha neta, dizia ele, com os olhos brilhando por trás dos óculos grossos. Você só precisa ter paciência para ouvir o que ela está tentando dizer. A morte dele, 1 ano antes, não arrancou apenas seu único parente, mas também o mestre, o amigo e o arquiteto de seu mundo. Manter a oficina funcionando era sua forma de manter a conversa com ele viva. A realidade, no entanto, era uma marreta prestes a esmigalhar seu santuário. As cartas do banco, com suas fontes impessoais e palavras frias, se acumulavam sobre a mesa de trabalho de seu avô. Cada envelope um prego a mais no caixão de seu legado. Aviso de execução hipotecária. A frase dançava em sua mente, um pesadelo diurno que a assombrava a cada parafuso que apertava, a cada motor que trazia de volta à vida. A oficina não era apenas um conjunto de paredes e um teto, era o último fragmento tangível de sua família, a biblioteca viva de tudo que Andrade lhe ensinara. A aposta de Ricardo, aqueles 50 mil reais, não era um prêmio de loteria ou um capricho, era a água no deserto, a única e desesperada chance de impedir que a memória de seu avô fosse demolida e substituída por um estacionamento ou uma loja de conveniência. Sua aceitação não foi um ato de orgulho, mas de sobrevivência. A verdadeira força de Lia não residia em seus músculos ou em ferramentas de última geração, mas em uma arma secreta forjada no silêncio e na solidão, um conhecimento enciclopédico e obsessivo. Enquanto as garotas de sua idade descobriam festas e romances, Lia descobria os segredos da combustão interna e da engenharia reversa. As madrugadas não eram para dormir, eram para estudar. Ela se trancava na pequena sala dos fundos da oficina, um arquivo empoeirado de décadas de sabedoria mecânica. Ali, sob a luz de uma única lâmpada amarela, ela devorava manuais técnicos que desmanchavam nas suas mãos, as páginas amarelas e frágeis como folhas de outono. Ela não apenas lia os esquemas e diagramas, ela os inalava, os memorizava, até que as plantas do motor se tornassem tão familiares quanto o caminho de casa. Sua sede de conhecimento não se limitava ao papel. Lia era uma arqueóloga digital, uma garimpeira de informações nos cantos mais obscuros da internet.
A imagem dela, noite após noite, era a de uma figura curvada sobre a tela trincada de um celular barato, a luz azul iluminando seu rosto concentrado. Com a ajuda de aplicativos de tradução gratuitos e muitas vezes imprecisos, ela decifrava pacientemente artigos de revistas alemãs dos anos 70, caçando qualquer menção, qualquer detalhe sobre a Wunderliche Vitwin. Ela passava horas em fóruns de restauração quase abandonados, lendo postagens de mecânicos aposentados da Baviera ou da Suécia, absorvendo dicas e macetes que nenhuma escola de engenharia jamais ensinaria. Ela estava construindo um dossiê mental, uma base de dados sobre a moto que era mais completa do que a do próprio fabricante. A fixação pela Wunderliche Vitwin não era aleatória, era profundamente pessoal. Aquela moto era o Moby Dick de seu avô, o sonho que ele acalentou por toda a vida, mas que a falta de dinheiro e oportunidade nunca permitiu realizar. Na parede mais importante da oficina, acima da bancada principal, ainda estava pendurado um pôster desbotado e rasgado da motocicleta, um ícone de perfeição mecânica que ele admirava todos os dias. Andrade falava daquele motor V-Twin com uma reverência quase religiosa, descrevendo o som, a potência, a engenhosidade de seu design como se fosse uma obra de arte perdida. Para Lia, consertar aquela moto específica, ali, na frente de todos, transcendia a aposta. Era um ato de amor póstumo. A chance de entregar ao seu avô, onde quer que ele estivesse, o troféu que ele sempre almejou. Voltando ao pátio, a multidão via apenas uma garota magra em um macacão imundo. Eles viam o símbolo da classe trabalhadora que ousava pisar em seu tapete persa. Mas eles não podiam ver a verdade. O macacão não era um sinal de pobreza, mas uma armadura de dedicação. A graxa sob suas unhas quebradas não era sujeira, mas a tinta com a qual ela escrevia sua história de resiliência. Seus olhos, que pareciam cansados para os observadores casuais, ardiam com a intensidade de 1000 noites em claro, não por insônia, mas por uma busca incansável pela maestria. Onde eles viam fraqueza e desleixo, havia uma força de vontade monumental, uma disciplina forjada no fogo da necessidade e do amor. Eles estavam julgando a capa de um livro cujo conteúdo complexo e brilhante jamais conseguiriam compreender. Enquanto as risadinhas venenosas ricocheteavam pelo pátio, a mente de Lia operava em outra frequência. O barulho da zombaria era apenas uma interferência estática em sua concentração absoluta. Ela não estava ouvindo as palavras de Ricardo, estava ouvindo o silêncio do motor, e ele lhe contava um segredo. Em sua mente, um arquivo se abriu, uma postagem de 2008 em um fórum alemão, feita por um usuário chamado Klaus71. Ele mencionava uma peculiaridade obscura no sistema de ignição do modelo de 1972, um detalhe minúsculo sobre o alinhamento do platinado que os diagnósticos modernos sempre ignoravam. A humilhação pública era irrelevante. O preconceito era esperado. O que importava era o quebra-cabeça. Ela não estava ali para lutar contra Ricardo. Estava ali para dialogar com a máquina. Sua jornada até aquele momento humilhante foi pavimentada pela solidão. Na pequena comunidade de mecânicos da cidade, ela nunca foi levada a sério. Era sempre a netinha do Andrade, uma sombra do velho mestre, uma curiosidade passageira. Quando tentava oferecer uma opinião técnica, recebia um sorriso condescendente ou um tapinha na cabeça. Ela aprendeu a confiar apenas em si mesma, a validar seu próprio conhecimento, a ser sua própria equipe de engenharia e seu próprio apoio moral. A crueldade de Ricardo, portanto, não era uma facada nova e surpreendente, mas a mesma lâmina cega do desdém que ela sentia todos os dias, apenas empunhada com mais força e diante de uma plateia maior. Ela sempre fora um exército de uma mulher só, e aquela batalha seria apenas mais uma que ela teria que vencer sozinha. Antes de dar o primeiro passo em direção à moto, um passo que a levaria ou à ruína completa ou à glória imortal, Lia fechou os olhos por um microsegundo. A aposta era uma armadilha sádica, desenhada para esmagá-la. Mas, na escuridão de suas pálpebras, ela não viu o rosto zombeteiro de Ricardo. Ela viu o sorriso gentil de seu avô,
o brilho em seus olhos ao explicar o funcionamento de um virabrequim. Ela sentiu o peso do legado dele, um legado de dignidade, trabalho duro e genialidade silenciosa. Aceitar aquele desafio não era mais sobre o dinheiro ou sobre salvar a oficina. Era uma declaração de guerra contra um mundo que media o valor das pessoas por suas roupas e contas bancárias. Era a afirmação de que o conhecimento de seu avô, passado a ela com tanto amor, valia mais do que todo o império de Ricardo. Com o coração em chamas, ela deu o passo. O passo de Lia, por mais hesitante que fosse, foi um fósforo riscado em um barril de pólvora. Para Ricardo, aquele movimento não era de curiosidade, mas de insubordinação. A audácia de uma garota com as mãos sujas de graxa, aproximando-se de um problema que sua caríssima equipe de engenheiros alemães não conseguiu resolver, era um insulto direto à sua autoridade, ao seu status, à própria ordem do universo como ele o entendia. Ele viu em seus olhos não a busca por uma solução, mas o brilho de um desafio silencioso. A raiva que antes se dissipava em gritos ao telefone, agora se condensava em uma nova forma, mais fria, mais calculista e infinitamente mais cruel. Ele não iria simplesmente dispensá-la. Ele a transformaria em um exemplo, um espetáculo para reafirmar seu poder diante de sua corte. Um sorriso de predador se formou em seus lábios. O dia, afinal, não seria uma perda total. Teria um entretenimento. Com um gesto teatral, um aceno de mão que era ao mesmo tempo um convite e uma ordem, Ricardo convocou sua audiência. Senhoras e senhores, por favor, aproximem-se. Parece que temos um show inesperado. Sua voz ressoou, carregada de uma falsa jovialidade que não escondia o veneno por baixo. Os patrocinadores, homens de rostos bronzeados e sorrisos calculados, se aproximaram, seus sapatos italianos deslizando silenciosamente sobre o concreto. Os pilotos, jovens e cheios de uma arrogância espelhada na de seu chefe, seguiram, curiosos para ver o desenrolar daquela cena bizarra. A imprensa, antes relegada a registrar o evento corporativo, agora farejava sangue. Câmeras foram erguidas, microfones foram apontados. O pátio de concreto polido rapidamente se transformou em uma arena, e Lia, parada no centro, tornou-se a gladiadora solitária e despreparada, cercada por leões vestidos em seda e linho. Ricardo se deleitava com a atenção. Ele era um mestre do espetáculo, e a humilhação era sua forma de arte preferida. Ele caminhou lentamente ao redor de Lia, como um lobo circulando sua presa. Ele a inspecionou de cima a baixo, o olhar percorrendo o macacão remendado, os tênis com um furo visível na ponta, as unhas quebradas e manchadas de graxa. Cada detalhe da pobreza dela era um combustível para o seu desprezo. Ele parou na frente dela, a diferença de altura e de status criando um abismo visual entre os dois. O cheiro do perfume caro dele se misturava ao cheiro de óleo que emanava dela, uma colisão de mundos. A multidão prendeu a respiração, antecipando o golpe final. Ele se inclinou ligeiramente, como se fosse contar um segredo, mas projetou sua voz para que todos ouvissem claramente. Então, ele começou, a palavra se arrastando com sarcasmo. A garotinha da oficina da esquina acha que pode fazer o que 20 homens, os melhores da Alemanha, não conseguiram. A frase pairou no ar por um momento, antes de ser recebida por uma onda de risadinhas abafadas. As mulheres com seus vestidos de seda cobriam a boca com as mãos, os olhos brilhando de malícia. Os homens de negócios trocavam olhares cúmplices, balançando a cabeça em falsa descrença. Lia sentiu o calor da vergonha subir por seu pescoço, mas manteve o queixo erguido, os olhos fixos em um ponto além de Ricardo, recusando-se a dar a ele a satisfação de vê-la desmoronar. Ela era uma rocha sendo atingida por ondas de escárnio, e sua imobilidade apenas enfurecia mais o mar revolto que era o ego de Ricardo. Ele não estava satisfeito. As risadinhas não eram suficientes. Ele queria uma capitulação completa, uma destruição pública de sua dignidade. Sabe o que eu acho? Ele continuou, agora se dirigindo à multidão, tratando Lia como um objeto inanimado. Eu acho que o talento, assim como o dinheiro, tem pedigree, não brota em qualquer esquina poeirenta. O insulto era claro,
uma navalha que cortava fundo nas feridas de classe e origem. Um dos patrocinadores, um homem corpulento com um charuto na mão, gritou em apoio: "Mostre a ela o lugar dela, Ricardo." A multidão, sentindo-se encorajada, tornou-se mais barulhenta. A zombaria se transformou em um coro de deboche. Eles não estavam mais apenas assistindo a um espetáculo. Eles eram parte ativa dele, cúmplices na construção daquele circo de crueldade. A mente de Ricardo trabalhou rápido, forjando a arma perfeita para o clímax de sua performance. As palavras não bastavam. A humilhação precisava de um preço, de um contrato assinado com desespero. Ele ergueu a mão, silenciando a multidão instantaneamente. O poder dele era absoluto naquele pequeno universo. Vamos tornar isso interessante. Vamos fazer uma aposta. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso de expectativa. Todos sabiam que aquilo não seria uma aposta justa. Seria uma execução. Ricardo se virou para Lia, o sorriso agora transformado em uma máscara de superioridade sádica. Ele saboreou o momento, esticando a tensão até o ponto de ruptura, garantindo que cada alma ali presente estivesse completamente cativada por seu poder de criar e destruir. "É simples", ele disse, a voz baixa e perigosamente calma. "Se você, com suas mãos mágicas..." Ele fez uma pausa para que a ironia venenosa fosse absorvida. "Conseguir ligar essa motocicleta, se esse motor rugir uma única vez sob o seu toque, eu te dou 50 mil reais. Em dinheiro. Agora mesmo." Um murmúrio percorreu a multidão. 50 mil reais. Para eles, era o preço de um relógio. Uma ninharia para um fim de semana em Mônaco. Mas todos ali, inclusive Ricardo, sabiam o que aquela quantia significava para a garota à sua frente. Era a diferença entre a sobrevivência e a aniquilação total. Ele estava oferecendo a tábua de salvação, mas a colocava do outro lado de um oceano de impossibilidades, apenas para se divertir enquanto ela se afogava tentando alcançá-la. E então veio a outra metade da aposta, a verdadeira crueldade do seu plano. "Mas..." ele continuou, e a palavra caiu como uma guilhotina. "Se você não conseguir, e você não vai conseguir, a aposta é outra. O dinheiro não me interessa. Eu quero a humilhação completa. Se você falhar, quero que você mesma vá até a oficina do seu avô amanhã de manhã e pregue a placa de 'Vende-se' na porta da frente. Eu mesmo fornecerei a placa e os pregos." A brutalidade da condição deixou o ar rarefeito. Não era sobre a perda da propriedade. Era sobre forçá-la a ser a executora do próprio legado, a profanar o santuário de sua família com as próprias mãos. Era uma tortura psicológica disfarçada de aposta, um ato de perversidade tão profundo que até alguns dos convidados mais cínicos sentiram um calafrio. Lia sentiu o impacto daquelas palavras como um soco no estômago. O ar foi expulso de seus pulmões. A imagem de si mesma, martelando a placa de "Vende-se" na porta de madeira gasta que seu avô lixou e envernizou tantas vezes, era uma visão de pesadelo. Ela podia quase sentir a textura da madeira sob seus dedos, o frio do metal do martelo. Ricardo não queria apenas derrotá-la. Ele queria esmagar seu espírito, apagar a memória de Andrade com um ato final de desonra. Ela olhou para os rostos ao redor. Viu a expectativa predatória nos olhos da imprensa, a diversão cruel nos rostos dos ricos, a impotência ou indiferença nos rostos dos funcionários. Ela estava completamente sozinha, encurralada em uma arena de preconceito. Não havia saída honrosa. Recusar a aposta seria admitir a derrota, validar tudo o que Ricardo disse sobre ela. O silêncio se estendeu por uma eternidade. O mundo de Lia se reduziu àquele pátio, aquele momento, o som do tráfego distante, o canto de um pássaro. Tudo desapareceu. Só existia o olhar perfurante de Ricardo, o peso de centenas de olhos sobre ela e o fantasma de seu avô sussurrando em sua memória. A dúvida a assaltou, uma onda gelada de medo. E se ela falhasse? E se o conhecimento dela não fosse suficiente? A humilhação seria insuportável, uma cicatriz que ela carregaria para sempre. Mas então, outra imagem surgiu em sua mente, a pilha de cartas do banco em cima da bancada, a palavra execução. A falha já era uma certeza se ela não fizesse nada.
A inação era a verdadeira derrota. A aposta de Ricardo, por mais cruel que fosse, era, paradoxalmente, a única fresta de luz em um túnel escuro. Foi a memória do avô que a decidiu. Ela lembrou-se dele, dizendo: "Medo é só uma máquina com um parafuso solto, minha neta. Aperte o parafuso certo e ela para de fazer barulho." O parafuso solto em sua mente era a dúvida. Ela precisava apertá-lo com a única ferramenta que possuía: sua confiança no conhecimento que ele lhe passara. Ela ergueu o rosto e, pela primeira vez, seus olhos encontraram os de Ricardo diretamente. O medo ainda estava lá, um nó em sua garganta, mas agora estava envolto em uma camada de aço forjado na determinação. Ela não iria dar a ele o poder de definir seu valor. Ela não iria permitir que ele profanasse o legado de sua família sem lutar. Com a voz surpreendentemente firme, tão clara que cortou o silêncio como vidro, ela pronunciou uma única palavra que selou seu destino e deu início à lenda: aceito. A palavra não foi um grito de desafio, nem um sussurro de derrota. Foi uma declaração de fato, calma e precisa. O som pareceu ecoar pelo pátio, carregado com o peso de tudo o que estava em jogo. A multidão, que esperava lágrimas ou súplicas, ficou momentaneamente atônita. A simplicidade de sua aceitação era desconcertante. Para eles, era como se uma ovelha, ao invés de balir, tivesse se virado para encarar o lobo com olhos que não demonstravam medo, mas uma profunda e incompreensível certeza. Ricardo foi pego de surpresa por um instante. Ele esperava mais drama, mais desespero. A calma dela o irritou profundamente, pois roubou parte de seu triunfo. Mas ele se recuperou rapidamente, o sorriso sádico voltando ao seu rosto. "Excelente!" ele bradou, batendo palmas como se estivesse aplaudindo o ato de abertura de uma ópera. "Que comece o espetáculo. A equipe de Munique lhes deu horas de tédio. Vamos ver quanto tempo a nossa prodígio local leva para confirmar o inevitável." Ele se afastou, abrindo caminho para que Lia se aproximasse da moto, o gesto grandioso de um imperador romano concedendo a um prisioneiro a chance de lutar por sua vida antes da execução inevitável. A multidão se ajustou, formando um círculo mais apertado ao redor da Wunderlich. Os celulares foram erguidos, gravando. O silêncio agora não era de zombaria, mas de uma antecipação quase febril. Era a quietude que precede a tempestade, a pausa antes do rugido do leão ou do golpe final da espada. Lia caminhou em direção à motocicleta. Cada passo parecia ressoar no concreto. Ela não olhou para ninguém. Seu foco era total, um túnel de visão que a conectava apenas à máquina silenciosa. Ela podia sentir a energia da multidão, uma mistura tóxica de curiosidade, desprezo e uma secreta e perversa esperança de testemunhar um desastre espetacular. O palco estava montado, a aposta estava selada, a humilhação pública atingira seu ápice. Lia se ajoelhou ao lado da motocicleta, o tecido gasto de seu macacão tocando o chão caro e polido. A figura solitária, envolta em um silêncio determinado, contra um mundo de poder, riqueza e arrogância. A tensão era uma corda de aço esticada ao máximo. Todos prenderam a respiração. A queda parecia certa, a humilhação inevitável. Ricardo cruzou os braços, um sorriso de vitória já gravado em seu rosto. Ele tinha certeza absoluta de que estava prestes a assistir à destruição de um sonho. Ele só não sabia que o sonho não era o dela, era o dele. A calma de Lia era uma anomalia, uma ilha de serenidade no meio do oceano de escárnio. Enquanto a multidão se agitava em antecipação mórbida, ela se movia com uma economia de movimentos que beirava a um ritual sagrado. Ela se ajoelhou e o som do tecido gasto de seu macacão contra o concreto polido foi o único ruído em seu universo focado. Ela não via os rostos, não ouvia os cochichos. Seu mundo havia se contraído, contendo apenas ela, a motocicleta e o eco das lições de seu avô. Ricardo a observava com um sorriso presunçoso, vendo aquela calma não como confiança, mas como o estupor de quem está prestes a ser devorado. Para ele, era a quietude da ovelha antes do abate, uma pausa dramática que tornaria sua vitória ainda mais doce e a humilhação dela mais espetacular.
Ele mal podia esperar pelo som do silêncio que se seguiria à falha dela, o som delicioso de seu poder sendo reafirmado. Com um gesto deliberado, Lia ignorou completamente a parafernália tecnológica que cercava a motocicleta. Os laptops com softwares de diagnóstico de ponta, as interfaces digitais que os engenheiros alemães usaram por horas, para ela, eram apenas ruído eletrônico, ferramentas cegas para um problema que exigia sensibilidade. Ela não olhou para as telas. Ao invés disso, suas mãos, aquelas mãos que Ricardo e sua corte tanto desprezaram, tornaram-se seus únicos sensores. Ela passou as pontas dos dedos suavemente pela carcaça fria do motor, sentindo a textura do metal, as pequenas imperfeições, lendo a história da máquina em braille. Era uma rejeição completa da abordagem moderna, uma declaração silenciosa de que a verdadeira compreensão não vem de processadores, mas da experiência, da intuição e de um conhecimento que não pode ser baixado ou instalado, apenas adquirido através de anos de devoção e graxa sob as unhas. Então, ela fez algo que fez a multidão prender a respiração coletivamente. Lia fechou os olhos. Em meio àquela arena de zombaria, sob o olhar de dezenas de câmeras e olhos críticos, ela se desligou do mundo visual. Colocou a palma da mão espalmada sobre o bloco do motor, um gesto de uma intimidade desconcertante, como uma médica pousando a mão na testa de um paciente febril. Para os espectadores, parecia um ato de loucura, uma prece pagã a um deus de metal. Mas para Lia, era o ápice de sua ciência. Ela não estava rezando, estava escutando, estava sentindo a ressonância interna do metal, a tensão nos componentes, confirmando em seu vasto arquivo mental a teoria que havia formulado ao observar de longe. Era a comunhão final entre a mecânica e a máquina, um diálogo silencioso que transcendia a linguagem humana e que só ela e seu avô teriam compreendido. Com os olhos ainda fechados, sua outra mão mergulhou no bolso fundo de seu macacão. O movimento foi lento, sem pressa. Todos esperavam que ela sacasse uma chave de fenda exótica, uma ferramenta especializada esquecida pelos alemães. Mas o que emergiu entre seus dedos sujos de graxa foi algo tão mundano, tão pateticamente simples, que uma onda de riso confuso e incrédulo percorreu a multidão. Era uma moeda, uma simples e gasta moeda de 10 centavos, seu brilho de cobre há muito tempo corroído pelo uso, seu valor financeiro praticamente nulo. Ricardo soltou uma gargalhada alta e debochada. É isso, um truque de mágica? Vai nos entreter com prestidigitação agora? A moeda na mão de Lia, em contraste com o relógio de R$1 milhão no pulso de Ricardo, era a metáfora perfeita para aquela batalha. O valor insignificante contra a riqueza ostensiva. A genialidade subestimada contra a arrogância cega. Lia abriu os olhos, ignorando a reação da multidão. Sua expressão era de pura concentração. Com a unha do polegar, uma unha quebrada e enegrecida pelo trabalho, ela localizou uma pequena tampa circular no sistema de ignição, quase invisível sob uma camada de poeira e tempo. Era uma peça que os manuais modernos sequer mencionavam, um resquício de design que fora abandonado nos modelos a partir de 1973. Era o detalhe que ela havia encontrado em um boletim técnico alemão de 1972, traduzido numa madrugada solitária na tela trincada de seu celular. Com um clique seco, a tampa se abriu, revelando o coração do problema, o platinado. Um componente arcaico para os padrões atuais, mas vital para a partida a frio daquele motor específico. Estava minimamente desalinhado, uma questão de micrômetros, invisível para qualquer computador, mas fatal para a centelha. O que se seguiu foi um ato de genialidade pura, disfarçado de simplicidade desconcertante. Lia não tentou ajustar o platinado com uma ferramenta. Ela não tinha tempo nem o equipamento de precisão necessário. Em vez disso, ela usou a moeda. Com a precisão de uma cirurgiã, ela encaixou a moeda de 10 centavos no pequeno espaço, posicionando-a de forma que criasse uma ponte de contato perfeita entre os dois pontos do platinado. A espessura daquela moeda gasta, a sua composição metálica, não era um acaso, era a solução calculada. Ela não estava fazendo uma gambiarra.
estava aplicando um conhecimento físico e elétrico profundo, usando um objeto comum para criar uma solução temporária, mas perfeita. Para a multidão, era um absurdo. Para a física do motor, era a única resposta lógica. Era o equivalente a realizar uma cirurgia cardíaca com um clipe de papel. Com a moeda firmemente no lugar, Lia fechou a tampa da ignição. Levantou-se com a mesma calma com que se ajoelhou e, sem hesitar, montou na Wunderlich. Seu corpo pequeno parecia quase engolido pela máquina robusta, mas ela se acomodou no assento de couro rachado com a naturalidade de quem nasceu ali. Sua mão encontrou o guidão, e seus dedos, sem tremer, se posicionaram sobre o botão de ignição. O silêncio no pátio era agora absoluto, tão denso que parecia ter uma presença física. Cada respiração estava suspensa. Os sorrisos de zombaria haviam desaparecido, substituídos por uma máscara de curiosidade intensa. O rosto de Ricardo era uma tela de arrogância confiante, esperando o clique patético que confirmaria seu julgamento. O mundo inteiro parecia ter parado para assistir aquele dedo pairando sobre um botão vermelho. Ela apertou. Não houve hesitação. Não houve o clique patético e frustrante que ecoara pelo pátio durante toda a tarde. O que houve foi um som que começou como um arranhão profundo, uma faísca de vida relutante, e que em uma fração de segundo explodiu em um rugido ensurdecedor, um trovão que rasgou o ar e fez o chão de concreto vibrar sob os pés de todos. O motor da Wunderlich V-Twin não apenas ligou, ele despertou com a fúria de um animal lendário, um som poderoso, limpo e perfeito, uma sinfonia de combustão precisa que era música para os ouvidos de qualquer mecânico e uma afronta para todos os que duvidaram. O som era tão avassalador, tão inegavelmente vitorioso, que fisicamente empurrou a multidão para trás, um golpe sônico de pura genialidade que calou todas as vozes e todos os pensamentos. No epicentro daquela explosão sonora, o tempo congelou. O rugido do motor era a única coisa que existia no universo. As risadas, as zombarias, a arrogância, tudo foi aniquilado por aquela onda de choque de potência. O rosto de Ricardo se desfez. O sorriso de escárnio que ele usava como uma máscara quebrou-se em 1000 pedaços, revelando um rosto pálido de choque absoluto. Seus olhos, antes faiscantes de malícia, estavam agora vidrados, fixos na garota e na máquina que ela domara. Os engenheiros alemães se olharam, a cor sumindo de seus rostos, uma mistura de admiração e humilhação profissional estampada em suas feições. Os jornalistas, que deveriam estar documentando o momento, haviam abaixado suas câmeras, boquiabertos, meros espectadores de um milagre mecânico. O silêncio atônito da multidão era mais alto do que qualquer grito. Comente respeito se você acredita que Lia merecia essa transformação. O silêncio absoluto durou talvez 5 segundos, uma eternidade suspensa no tempo. Então, ele foi quebrado, não por uma ordem ou por um sinal, mas por um som espontâneo e solitário. Um dos jovens mecânicos da equipe de Ricardo, um rapaz que passara o dia carregando ferramentas e sendo ignorado, começou a aplaudir. Foi um aplauso hesitante, quase tímido, mas no silêncio denso, soou como um tiro de largada. Em seguida, uma jornalista, a que estava mais próxima, juntou-se a ele. Depois, um dos patrocinadores, um homem que momentos antes ria da garota. Em segundos, o aplauso solitário se transformou em uma avalanche, uma ovação estrondosa e genuína que encheu o pátio e abafou até mesmo o ronco poderoso do motor. Não eram palmas educadas, era um reconhecimento visceral de genialidade, um pedido de desculpas coletivo e uma celebração da mais pura justiça. Lia permaneceu sentada na motocicleta, o corpo vibrando com a potência do motor sob ela. Ela não sorriu. Não fez um gesto de vitória. Seu rosto, ainda manchado de graxa, estava sereno, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade feroz. A graxa em suas bochechas não parecia mais sujeira. Parecia a pintura de guerra de uma guerreira vitoriosa. Ela acelerou levemente, e o motor respondeu com um uivo ainda mais profundo, um som que afirmava seu domínio completo sobre a máquina. A multidão não aplaudia mais Ricardo ou seu evento de luxo.
Eles aplaudiam a garota que eles haviam humilhado. Ricardo estava esquecido no meio de sua própria festa, uma estátua imóvel de arrogância quebrada, enquanto a multidão formava um novo círculo, não ao redor dele, mas ao redor de Lia, a nova e indiscutível soberana daquela arena. A vingança não fora alta ou agressiva. Fora o som perfeito de um motor, e isso era mais devastador do que qualquer palavra. O rugido da Wunderlich era mais do que um som. Era uma onda de choque temporal que atingiu Ricardo em cheio, viajando 24 meses para o passado e arrancando-o do seu pedestal de arrogância. Enquanto a multidão explodia em aplausos, ele permanecia imóvel, um homem transformado em estátua. A cor sumiu de seu rosto, deixando para trás a palidez serosa de um morto. O som do motor não era apenas o som de uma vitória de Lia. Era um eco preciso, uma assombração acústica. Era o som que sua filha, Sofia, passava horas descrevendo para ele, seus olhos brilhando de entusiasmo. Um dia, pai, você vai ouvir. Não é um barulho, é um trovão limpo, uma nota perfeita. É o som da alma dela acordando. Ele nunca tinha escutado. Para ele, eram apenas ruídos de uma garagem imunda. Agora, o som da alma da moto de Sofia, despertada por uma estranha, era o som de seu fracasso retumbando em seus ouvidos, um veredito final e ensurdecedor sobre sua paternidade. Os olhos de Ricardo se encheram de lágrimas, mas não eram lágrimas de raiva ou humilhação. Eram lágrimas de uma dor antiga e supurada que sua arrogância mantinha represada. A motocicleta não era um mero troféu de coleção. Era o sarcófago do sonho de Sofia, uma jovem mecânica genial, com as mesmas mãos manchadas de graxa e o mesmo brilho febril nos olhos que Lia possuía. Ricardo, em sua cega busca por um legado de ternos e salas de reuniões, havia desprezado a paixão dela, rotulando-a de passatempo de baixa classe. A última conversa deles fora uma briga horrível, ali mesmo naquele pátio, onde ele ameaçou vender-me aquele monte de ferro velho se ela não se matriculasse no curso de Direito. 2 semanas depois, ela morreu em um acidente de carro, deixando a Wunderlich inacabada, um monumento silencioso à sua teimosia e ao arrependimento dele. Contratar os alemães, ostentar a moto, era sua penitência distorcida, uma tentativa fútil de terminar o que ele a impedira de fazer. Ao ver Lia, a muralha de Ricardo, construída com tijolos de dinheiro, poder e negação, começou a rachar. Ele não via mais a garotinha da oficina da esquina. Ele via um fantasma. Via Sofia, na postura de Lia, na maneira como ela tocava a moto com reverência, na calma sobrenatural com que diagnosticou um problema que atormentara 20 homens. A moeda de 10 centavos não foi um insulto à sua riqueza. Foi um espelho que refletiu a genialidade pura e instintiva que ele havia esmagado em sua própria filha. Cada zombaria que ele cuspiu em Lia, cada palavra cruel, cada gesto de desprezo, ele percebeu com um horror que lhe gelou a alma. Era uma repetição do abuso emocional que infligira a Sofia. A humilhação que ele tentara impor a Lia era, na verdade, uma autoflagelação, um ataque desesperado à memória viva do talento que ele nunca soube honrar em sua própria casa. A percepção o quebrou. A força que mantinha seu corpo ereto se desfez, e ele cambaleou para a frente, atravessando o círculo de espectadores atônitos que se abriram como o mar diante de uma força da natureza. Seu terno de linho branco, símbolo de sua pureza fabricada, agora parecia uma mortalha amarrotada. Ele não andava, ele se arrastava. As lágrimas, antes contidas, agora corriam livremente por seu rosto, deixando rastros brilhantes em sua pele bronzeada. O som que escapou de sua garganta não era uma palavra, mas um gemido gutural, o som de uma alma se partindo ao meio. A multidão, que segundos antes celebrava a vitória de Lia, agora assistia em um silêncio chocado à desintegração de um titã. A queda de Ricardo não era financeira ou social, era existencial. Era a quebra de um homem que finalmente era forçado a encarar o monstro em seu próprio espelho. Ele parou diante da motocicleta, o motor ainda roncando com uma potência estável. Lia o observou de cima, o rosto impassível, e então Ricardo fez o impensável,
O magnata, o rei daquele império de concreto e aço, desabou. Seus joelhos bateram no chão com um baque surdo, o som do orgulho se rendendo à gravidade da dor. De joelhos, no chão sujo de seu próprio pátio, ele ergueu o rosto banhado em lágrimas para Lia. A voz dele, antes um trovão de comando, era agora um sussurro quebrado e frágil. Perdão. Ele engasgou, a palavra rasgando sua garganta. Não pela aposta, não pelo dinheiro. Ele fez uma pausa, reunindo as forças para a confissão que o redimiria e o destruiria. Essa moto era dela, da minha filha, Sofia. O segredo, guardado a 7 chaves por 2 anos, foi exposto à luz do sol, nu e sangrando. Ela tinha o seu brilho nos olhos. Ele continuou, a voz embargada pelo choro, o olhar fixo em Lia, mas vendo outra pessoa. Ela amava essa máquina como se fosse uma criatura viva. E eu ri dela. Eu a humilhei. Chamei seu sonho de sujeira. Cada palavra era uma facada em si mesmo, uma expurgação pública de seus pecados como pai. Quando eu zombei de você, eu estava zombando dela mais uma vez. Eu vi a genialidade dela em você, e o meu fracasso me deixou cego de ódio e dor. Me perdoe. Me perdoe por ter cuspido no mesmo talento sagrado que minha filha possuía. Lia, em resposta, estendeu a mão e, com um gesto suave, desligou o motor. O silêncio que se seguiu foi o mais profundo de todos, preenchido apenas pelo som dos soluços de um homem que, ao perder tudo, finalmente encontrou a única coisa que importava: a verdade. A redenção havia começado, não com um aperto de mãos, mas com a confissão de joelhos de um pai a uma filha que ele nunca teve. 6 meses depois, o sol da manhã iluminava um lugar transformado. A velha oficina Andrade, que antes cheirava a poeira, dívidas e desespero, agora exalava o aroma fresco de tinta nova, metal polido e, acima de tudo, oportunidade. A aposta de R$50 mil, que Ricardo pagou naquela mesma tarde com um cheque trêmulo, foi apenas a semente. O verdadeiro capital veio da confissão pública dele, um evento que se tornou uma lenda instantânea nos círculos automobilísticos e empresariais. O dinheiro, Lia percebeu rapidamente, era uma ferramenta. O respeito, conquistado com uma moeda de 10 centavos e um conhecimento enciclopédico, era o verdadeiro poder. Ela não usou a recompensa para simplesmente quitar as dívidas e sobreviver. Ela a usou para construir um império, não de arrogância, mas de excelência, provando que a maior vingança não é destruir o inimigo, mas forçá-lo a financiar a sua ascensão. A velha placa de madeira com o nome de seu avô foi restaurada, mas agora estava ao lado de uma nova, maior e mais brilhante, anunciando uma nova era. Na fachada do prédio, agora completamente reformado, uma placa de aço escovado brilhava, refletindo os rostos curiosos dos que passavam. Nela, gravado em letras elegantes e fortes, lia-se: Centro de Formação Mecânica Sofia em Andrade. A decisão pelo nome foi a primeira parceria real entre Lia e Ricardo. Foi um ato de cura para ambos, a união de 2 legados que, de maneiras diferentes, foram subestimados. O nome era uma ponte entre o passado e o futuro, entre a dor e a redenção. Por dentro, a oficina era um santuário de aprendizado. As paredes que antes choravam umidade e descaso, agora eram brancas e bem iluminadas, adornadas com diagramas de motores complexos e citações inspiradoras de pioneiros da engenharia. Ferramentas de última geração, compradas com o investimento de Ricardo, estavam organizadas com precisão cirúrgica, mas no centro de cada bancada, Lia fazia questão de manter um conjunto de ferramentas antigas, as mesmas que seu avô usou, como um lembrete constante de que a alma da mecânica reside nas mãos e na mente, não apenas na tecnologia. Lia, agora com 24 anos, movia-se pelo espaço com uma autoridade serena. O macacão surrado fora aposentado, emoldurado e pendurado em seu novo escritório como uma relíquia sagrada. Ela agora usava um macacão azul marinho, feito sob medida, com o emblema do centro bordado no peito, uma engrenagem entrelaçada com uma flor de lótus. Seu título oficial era diretora técnica, mas para os alunos, ela era simplesmente Mestra Lia.
A graxa ainda encontrava seu caminho para suas mãos. Mas agora era a graxa do ensino, da demonstração do conhecimento compartilhado. Ela não perdera sua humildade, mas a timidez fora substituída por uma firmeza inabalável. Quando ela falava, até os engenheiros mais experientes que visitavam o centro se calavam para ouvir. Sua voz, antes um sussurro no meio da arrogância, agora era a nota afinada que regia toda aquela sinfonia de aprendizado e inovação. Ela não era mais uma azarona. Era o padrão pelo qual todos os outros eram medidos. Parte do investimento de Ricardo foi canalizado para a criação de uma nova divisão de corridas dentro de sua equipe, uma que operava sob os auspícios do Centro de Formação. O bem Projeto Sofia, como foi batizado, era a paixão de Lia. Não se tratava de competir nos circuitos modernos com carros de fibra de carbono e telemetria computadorizada. A missão do Projeto Sofia era resgatar, restaurar e competir com motocicletas e carros de corrida clássicos, as mesmas máquinas que a indústria moderna considerava obsoletas. Era um tributo à engenharia pura, à mecânica como forma de arte. Sob a liderança de Lia, a equipe do Projeto Sofia, composta pelos melhores alunos do centro, tornou-se uma força dominante no circuito de corridas vintage. Eles não venciam apenas pela velocidade, mas pela confiabilidade, pela perfeição de suas restaurações, transformando cada corrida em uma exibição da genialidade que era cultivada dentro daquelas paredes. A verdadeira alma do Centro de Formação Mecânica, Sofia em Andrade, no entanto, residia em sua política de admissão. Lia se recusou a transformar a escola em uma instituição de elite para os ricos. Com uma teimosia que lembrava a de seu avô, ela insistiu que pelo menos 80% das vagas fossem reservadas para jovens de baixa renda, com bolsas de estudo integrais financiadas por um fundo criado por Ricardo. Ela buscava ativamente por talentos nos lugares mais esquecidos da cidade, dando prioridade a garotas que, como ela, ouviam todos os dias que seu lugar não era em uma oficina. O centro tornou-se um farol de esperança, um lugar onde o único pré-requisito para entrar não era o sobrenome ou o saldo bancário, mas o brilho da paixão nos olhos e a vontade de sujar as mãos. Lia estava, na prática, construindo um exército de azarões como ela, equipando-os com o conhecimento para que nunca mais fossem humilhados ou subestimados. Em uma tarde ensolarada, Lia estava debruçada sobre o motor de uma Ducati de 1978 com uma de suas alunas mais novas, uma garota de 17 anos chamada Clara, que antes catava latinhas para ajudar a família. Clara estava frustrada, incapaz de entender por que o carburador duplo não sincronizava. Lia não deu a resposta. Em vez disso, ela pegou a mão da garota e a colocou sobre a carcaça do motor. "Feche os olhos, Clara", ela disse suavemente. "Pare de tentar enxergar o problema. Sinta-o. O que a vibração está te dizendo? Há uma tosse, por menor que seja, no cilindro da esquerda. A mecânica não é apenas sobre o que você vê, é sobre o que você ouve e sente." Naquele momento, Lia não estava apenas ensinando sobre carburadores. Ela estava passando adiante o evangelho de seu avô, a filosofia que a levara da beira da ruína à glória. Clara fechou os olhos e, após 1 minuto de silêncio, sua expressão mudou. "A agulha está 1 milímetro alta demais", ela sussurrou. Lia sorriu. O legado estava seguro. Ricardo, por sua vez, encontrou uma paz que o dinheiro nunca pôde comprar. Ele não era o chefe de Lia, mas seu parceiro e maior admirador. Ele vendeu sua participação majoritária em seu império imobiliário, mantendo apenas o suficiente para garantir uma vida confortável e o financiamento perpétuo do centro. Ele passava a maior parte de seus dias ali, mas não em uma sala de diretoria com ar-condicionado. Seu papel era o de facilitador. Ele lidava com a contabilidade, negociava com fornecedores, garantia que Lia e seus alunos tivessem tudo o que precisavam. Ele se tornou o alicerce invisível sobre o qual o sonho dela era construído, encontrando um propósito profundo em apoiar o talento que ele antes desprezara. Seu terno de linho branco foi substituído por calças jeans e camisas simples.
O brilho ostensivo de seu Patek Philippe foi trocado pela luz genuína de um sorriso que não era mais um disfarce para a dor. A imagem mais poderosa da redenção de Ricardo, no entanto, era a mais humilde. Pelo menos 2 vezes por semana, no final do dia, quando os alunos já haviam ido embora e a oficina estava quieta, ele podia ser visto com uma vassoura nas mãos, varrendo o chão, limpando os respingos de óleo e os cavacos de metal. Não era uma penitência imposta, era um ritual voluntário. Para ele, varrer o chão da oficina que carregava o nome de sua filha era uma forma de meditação, um ato de serviço que o conectava a ela e ao propósito que Lia havia criado. Às vezes, ele parava e simplesmente observava as ferramentas, as motos, o pôster desbotado de Andrade que Lia insistira em manter na parede principal. Servir café para os alunos ou limpar a graxa do chão não era uma humilhação. Era a única maneira que ele encontrou de, finalmente, ser o pai que Sofia sempre precisou. Aquele que apoia o sonho, mesmo que seja apenas varrendo o chão onde ele floresce. A relação entre Lia e Ricardo evoluiu para uma de respeito mútuo e afeto silencioso. Não havia longas conversas sobre o passado. A dor era um terreno sagrado que ambos entendiam sem precisar de palavras. O entendimento deles era comunicado em gestos. Um aceno de cabeça de Ricardo quando via Lia resolver um problema impossível. Um sorriso discreto de Lia quando o via conversando animadamente com um dos alunos, oferecendo um conselho de vida. Certa noite, enquanto Lia trabalhava até tarde em um projeto, Ricardo entrou na oficina e simplesmente deixou uma xícara de chá quente em sua bancada, junto com um sanduíche. Ele não disse nada, apenas tocou seu ombro brevemente e saiu. Naquele toque, havia um universo de gratidão, de desculpas e de orgulho paterno que ele nunca conseguiu expressar para Sofia. Lia entendeu e, em silêncio, agradeceu ao homem que, ao ser quebrado, se reconstruiu em algo infinitamente melhor. A lenda da garota da moeda de 10 centavos se espalhou como fogo no mundo das corridas. A equipe de engenheiros alemães enviou uma carta formal de desculpas e um convite para que Lia ministrasse um workshop em Munique sobre diagnóstico intuitivo, que ela educadamente aceitou. Os convidados ricos que riram dela agora faziam fila para matricular seus filhos no centro, mas eram submetidos aos mesmos critérios rigorosos que todos os outros. A história de Lia se tornou um estudo de caso em escolas de negócios, um exemplo de como a inteligência disruptiva pode superar o capital estabelecido. Ela se tornou um símbolo, não apenas de vingança, mas de um novo paradigma onde o valor era medido pela competência e pela genialidade, não pelo pedigree. Sua vitória não foi um evento único. Foi uma onda de choque que começou a rachar as fundações de um sistema construído sobre preconceito e arrogância. No saguão de entrada do centro, montada em um pedestal iluminado, repousava a Wunderliche Vitwin de 1972. Completamente restaurada até o último parafuso, sua pintura brilhava como um espelho. Ela nunca mais correria em uma pista. Seu propósito agora era maior. Ela se tornou um monumento. Ao lado dela, em uma pequena placa de latão, a inscrição dizia: "Para Sofia e Andrade. Que nos lembremos que toda máquina tem uma alma. E que o verdadeiro conhecimento escuta, em vez de gritar." A motocicleta não era mais um símbolo de um sonho inacabado ou de uma aposta humilhante. Era o ícone da redenção, o ponto de encontro de 2 histórias trágicas que, juntas, criaram um futuro de esperança para centenas de outras. Era a prova física de que da dor mais profunda pode nascer o propósito mais nobre. E assim, no coração da cidade que um dia a desprezou, Lia construiu mais do que uma oficina. Ela construiu um legado. Naquela tarde fatídica, Ricardo e sua corte de arrogantes tentaram humilhar uma jovem mecânica por causa de suas roupas e da graxa em suas mãos. Eles não sabiam que não estavam julgando uma pessoa, mas uma força da natureza. Eles aprenderam, da maneira mais dura e, finalmente, mais redentora, que o talento verdadeiro não tem gênero, aparência ou classe social. Ele não pede permissão para existir e não pode ser contido por zombaria ou desprezo. Ele é uma semente que pode ser plantada no solo mais hostil,
mas com a dose certa de determinação e genialidade. Ele sempre encontra o caminho para a luz, quebrando o concreto da arrogância para florescer de uma forma que ninguém poderia jamais prever.